Antes de começar, um convite especial para você. Se você acredita no poder da mente e quer transformar sua vida com os ensinamentos de Neville Goddard, inscreva-se agora no canal Neville Goddard Português. Aqui, você encontra sabedoria rara, ensinamentos profundos e práticas que vão despertar o seu verdadeiro poder. Ative o sininho para não perder nenhuma nova revelação. Transforme sua mente, transforme sua vida. Agora, vamos ao conteúdo de hoje. O homem é toda imaginação, e aquilo que imagina com fé e persistência se torna realidade. Neville Goddard ensina que nada acontece fora da percepção do indivíduo, tudo acontece dentro da consciência. Quando nos libertamos da ilusão de sermos apenas parte de uma máquina controlável, passamos a criar deliberadamente a vida conforme nossa vontade. Blake já dizia: o homem é toda imaginação, e Deus é o homem, existe no homem e o homem nele. Se formos fiéis ao que imaginamos, aquilo que imaginamos se tornará real. Essa verdade não é novidade, já foi declarada há séculos pela Bíblia, embora poucos saibam interpretá-la corretamente. Ao invés de aprisionar, a mensagem da Bíblia é a chave para a libertação, ela ensina como transformar algo imaginado em algo real. As Escrituras mencionam: eis que eu assentei em Sião uma pedra provada, angular, preciosa, de firme fundamento, aquele que crer não se apresse nem tema. Isaías capítulo 28 versículo 16. E ainda: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Salmos capítulo 118 versículo 22. O apóstolo Paulo reforça: se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará. Primeira carta aos Coríntios capítulo 3 versículos 12 e 13. A pedra de que falam as Escrituras é a imaginação humana, chamada de Cristo, o Senhor. É a imaginação, a mesma força divina que cria, sustenta, modifica e até destrói o que existe. Quem acredita nessa pedra, isto é, quem crê na sua imaginação como fonte da realidade, nunca se desespera nem se precipita. Quando alguém se distancia da imaginação, torna-se impaciente, violento e ansioso para obter seus desejos. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16 versículo 13. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 versículo 16. Jesus então declara: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16 versículos 17 e 18. Essa passagem não trata de um homem literal chamado Pedro, mas de um princípio, a fé na imaginação como realidade criadora. Contudo, mesmo aquele que reconhece o poder da imaginação pode falhar. Pouco depois, Jesus repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16 versículo 23. Isso mostra que abandonar o pensamento criativo e divino para agir pelo pensamento humano é cair em ilusão e limitação. Sendo fiel à imaginação, sem se deixar desviar pelas aparências externas, o indivíduo mantém firme o seu fundamento. Construir sobre essa pedra é imaginar com amor e certeza. Falar mal de alguém, desejar o mal, ou esperar o fracasso dos outros é edificar com feno e palha, estruturas frágeis que logo desmoronam. A única rocha verdadeira é a imaginação, pois, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 3 versículo 11. Portanto, imagine apenas aquilo que você deseja que seja verdadeiro. Sinta a realidade daquilo que deseja como se já estivesse realizado. Permaneça fiel a essa visão, mesmo que o mundo exterior ainda não a reflita. O caminho é claro. Aquele que crer não se apresse nem tema. Isaías capítulo 28 versículo 16. Tudo o que existe em sua vida foi primeiro concebido em sua consciência. Seu mundo externo é o reflexo exato do que você imagina e sente ser verdadeiro.
Negue as aparências. Abrace o sentimento da realização. Edifique sua realidade sobre a pedra segura da sua imaginação. O ouro e a luz do dia revelam isso, e não nos damos conta de que somos construtores dessa obra. Um dos significados da palavra pedra em hebreu é procriar. Todos os eventos de nossas vidas são nossos filhos. Todos podemos usar esse único fundamento, a imaginação, para construir ou procriar os eventos da nossa vida. Estou colocando sobre Sião uma pedra. Que pedra? Deus está se colocando em todos nós como uma pedra verdadeira, angular, preciosa, e aquele que acreditar nela não temerá coisa alguma e não se tornará temeroso, pensando que existe outro fundamento. Pedro procurou outro fundamento, irritando-se com aqueles que levaram Jesus para a cruz. Então Jesus disse: Vai para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Se pensamos que o mundo é parte de uma máquina controlável, acreditamos que as coisas acontecem por acidente. Mas a roda deve girar, pois cada um deve cumprir sua jornada até despertar e perceber o universo como uma infinita resposta. As pessoas acabam se perdendo no mundo que criam e se esquecem de que são elas mesmas que dão poder a esse mundo. Sem elas, esse mundo não existiria. Por exemplo, através do uso da imaginação, uma pessoa pode atrair dinheiro para sua vida e, tempos depois, esquecer que foi sua atividade mental que provocou isso. Ela passa a considerar o dinheiro como a verdadeira fonte de poder, quando na verdade o poder está naquilo que atraiu o dinheiro, a imaginação. Quando a pessoa está desperta, não se perde mais, não dá poder ao que criou, mas reconhece que a fonte está dentro de si. Por isso digo que existe apenas uma pedra, uma base sobre a qual tudo repousa ou se forma. Se você lembra de alguém enfermo e precisa de ajuda, imagine essa pessoa curada. Se depois receber notícias de que a situação piorou, não perca a esperança, nem se torne temeroso. Permaneça fiel à única pedra colocada em Sião. O que fazer depois de imaginar? Um amigo relata um problema a você. Então, você imagina esse amigo com o problema solucionado e não toma nenhuma outra atitude para ajudá-lo além da imaginação. Permaneça fiel ao que foi imaginado, e as condições necessárias para a solução surgirão automaticamente. Estamos todos ligados. Quanto mais pensamos contra ou a favor de alguém, mais nos ligamos a esse alguém. Afirmo que o universo é uma resposta infinita e ele devolve muito mais do que você imagina. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 38. Portanto, ser negativo pode ser uma péssima escolha de vida, pois a cidade boa voltará a você multiplicada, assim como a cidade ruim. O mundo dá a cada um mais do que recebe, seja bom ou mal, tanto em pensamentos quanto em atitudes. A Bíblia é o maior e melhor livro de todos, mas há muitos estudiosos organizando buscas para encontrar os restos mortais de Pedro ou de outros personagens bíblicos. Contudo, Pedro não é apenas um homem, ele representa um estado de consciência. Os estados são permanentes, mas nós não somos presos a nenhum estado. Somos seres vivos que se movem de um estado a outro. Às vezes sou como Pedro, seguindo meu Cristo, outras vezes sou como Noé, sendo desacreditado por todos. Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 16, e essa é a pedra sobre a qual todas as coisas repousam. Mas quando Pedro se afastou dessa ideia e reagiu com fúria, foi chamado de Satanás, o reagente. Deus procura, através da pedra fundamental, Cristo, a imaginação, repousar em cada um de nós. Mas a grande maioria não reconhece isso. Eu poderia falar dessas verdades em palestras ao vivo, mas em rádio seria censurado. As pessoas não querem acreditar que são responsáveis por suas vidas desde o momento em que imaginam. E ninguém pode se livrar dos resultados do que imagina, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 11. Mas podemos construir sobre esse fundamento qualquer coisa, então construa com ouro, e não com materiais de menor valor ou sem valor algum. Conheço a história de um homem mineiro que queria adquirir um prédio.
Ele não tinha o dinheiro necessário, mas imaginou seu nome nele. De maneira totalmente inesperada, o prédio acabou sendo dele. Não permita que ninguém diga que você não pode ter algo ou ser algo. Não seja apenas parte de uma máquina incontrolável. Não espere a sorte sorrir para você, seja a sua própria sorte. Esteja desperto e assuma o controle de seu destino. Você entenderá o que os sábios do mundo dizem, mas, enquanto eles falam, o que você ouvirá será: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25. Então você se reconhecerá como aquele que gera a vida com sua percepção, consciente de que nada existe fora dela. A imaginação está criando este mundo desde sempre. Um menino estava sendo criado por sua tia, enquanto seu pai juntava dinheiro para revê-lo. Por 7 anos, o pai tentava e não conseguia. Ele sempre se imaginava trabalhando com um salário mais alto, para assim comprar as passagens e viajar. Aprendeu que deveria apenas se ver com seu filho, e nada mais. Como chegar até ele era por conta de Deus. Depois disso, conseguiu um trabalho em Los Angeles, mas ainda era longe de onde seu filho estava. Mesmo assim, aceitou o trabalho e persistiu no sonho. Em 3 meses, foi transferido para uma filial em São Francisco, onde deveria trabalhar apenas um dia por semana. Finalmente, pôde encontrar-se com seu filho como havia imaginado. Deus é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Ele está com você porque você pode imaginar. Então comece a imaginar algo grandioso acontecendo em sua vida, algo que lhe cause orgulho imenso. Faça disso sua pedra colocada em Sião e não se deixe influenciar pela descrença nesse fundamento. O que colocar sobre esse fundamento será erguido em seu mundo como uma construção sólida. Talvez você, como Pedro, negue a rocha ou a pedra 3 vezes. Mas logo retornará a ela, porque, na profundidade do seu ser, Cristo está dizendo: vai para trás de mim, Satanás. Muitos incrédulos conseguem grandes conquistas e depois dizem que isso teria acontecido de qualquer jeito, tendo imaginado ou não. Eles não acreditam que a atividade imaginária foi o fundamento sobre o qual construíram sua conquista. Mas a verdade é que só existe um fundamento sobre o qual este mundo repousa: a sua maravilhosa imaginação humana. Quem vive pela imaginação não conhece a depressão, cultiva relacionamentos harmoniosos, sabe perdoar, tem fé no futuro porque aproveita o presente e é grato pelo passado. Enxerga oportunidades que a ingratidão cega aos outros.